Olá pessoal, professor Paulo Nascimento, mais uma vez com vocês aqui, para darmos início a mais um episódio do Ser Psicast. O Ser Psicast é mais um produto da Ser Psicólogo, e a Ser Psicólogo, todo mundo já sabe, é a maior plataforma de formação complementar em psicologia no Brasil. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu quero que você dê uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo no YouTube, para quem está no YouTube, você vai encontrar um link que vai te levar lá para a plataforma da Ser Psicólogo, ou algum QR Code vai estar aqui nessa tela, que também pode te direcionar para que você possa conferir os mais de 50 cursos que já estão lá disponíveis em todas as áreas de atuação da psicologia e trabalhando também com todas as abordagens. O Ser Psicast é um podcast para quem gosta de psicologia, para quem gosta das questões de saúde mental, onde nós recebemos profissionais de todas as áreas e abordagens da psicologia para conversar com a gente sobre temas relevantes da ciência psicológica e também da nossa agenda social. Hoje nós vamos falar sobre psicologia do esporte. Vamos falar sobre prática esportiva, sobre atividade física, sobre sedentarismo também. Vamos falar sobre essa dimensão que é fundamental para a saúde como um todo, para a saúde mental de modo específico, ou, se a gente quiser, para a qualidade de vida. Essa área, a psicologia do esporte, a gente vai explorar um pouco, é uma área emergente no Brasil, a gente entende que ela tem recebido uma valorização cada vez maior, uma valorização gradativa, e para conversar com a gente sobre psicologia do esporte, nós convidamos o psicólogo Leandro Fraga, que já está aqui com a gente. Leandro, seja bem-vindo. Muito obrigado, satisfação enorme estar aqui. Um sonho estar colaborando, agregando a Ser Psicólogo, que é uma querida para mim, uma querida. Maravilha, maravilha. E quem quiser conferir, eu estava aqui conversando com o Leandro tem conteúdo na Ser Psicólogo, né? O Leandro estava aqui me dizendo que tem O roleplay gravado já. Isso, tem lá umas sessões de roleplay. Temos 4 sessões de roleplay pela abordagem ericksoniana, Sim, psicoterapia e hipnose ericksoniana. Tá lá, pode acessar, o conteúdo tá maravilhoso. Joia. Foi feito com muito carinho. Tá lá para agregar. Perfeito. E uma live, você estava me dizendo E uma live também, bem lembrado, que foi na última Copa a respeito da temática da psicologia do esporte também. Joia, joia. O pessoal encontra tudo isso na plataforma Ser Psicólogo e também, no caso da live, não os roleplay, mas no caso da live, vocês devem encontrar aqui no canal. Ela deve estar aqui no canal, dê uma procurada aí para quem tem interesse em conhecer melhor essa temática, e hoje a gente vai explorar um pouquinho dela num bate-papo aqui, numa conversa. Perfeito. Leandro, eu sempre começo da mesma maneira, perguntando aos meus convidados e convidadas, assim, quem é você? Quem é Leandro Fraga? Fala um pouquinho, Leandro, da tua formação Certo. E da tua atuação profissional. Quem sou eu? Leandro Fraga, carinhosamente conhecido também como Léo. Joia. Eu sou psicólogo por absoluta vocação, por absoluto amor. Eu tenho uma questão quase que visceral com a psicologia desde tempos antigos. Criança eu já me interessava por temas de psicologia, ficava olhando o que é personalidade. E eu sou também um grande amante de esportes. Sempre pratiquei esporte, desde que eu me entendo por gente, desde atividades como ficar subindo em árvore, a fazer corrida de bicicleta e depois tendo práticas esportivas mais específicas. Eu me graduei pelo SESMAC, Sim. certo? Eu sou pós-graduado em saúde mental, eu tenho alguns dos cursos, porque a lista é grande, eu tenho cursos de capacitação em prevenção, né, ao suicídio, eu tenho cursos de intervenção em psicologia para emergências, eu tenho cursos de abordagens para clínica, certo? Manejo de ansiedade, tudo nessa área voltada para a clínica. Sim. E o que é que você tem feito profissionalmente com a tua formação?
o óbvio, eu tenho trabalhado bastante. A saúde mental, especialmente após esse episódio da pandemia, ela entrou em evidência, dada a questão coletiva pública. A nossa categoria foi muito solicitada. E desde que a pandemia, esse boom passou, eu sou muito feliz em dizer que os consultórios continuam sendo requisitados e que o público voltou a ter um interesse, uma atenção para o que é minha saúde mental e a importância disso. Então, eu tenho feito essas práticas de muito trabalho e, obviamente, de uns tempos para cá, como eu disse, como eu gosto e tenho um amor pela psicologia, tanto por esportes, eu acabei por uma questão muito óbvia fundindo isso. Eu vou me especializar nisso, eu vou estudar mais sobre isso. E sempre que eu tenho a possibilidade, eu pego, por exemplo, casos. Eu tenho um paciente ou um cliente que tem depressão leve a moderada ou ansiedade leve a moderada. O que é que eu faço? O que é que eu observei? Essas pessoas, quando entram em prática esportiva regular, elas apresentam uma melhora, uma estabilização significante dos seus quadros. Fui atrás de estudos científicos, os dados batem. Então, assim, a prática que eu tenho feito é de, sempre que possível, eu converso com as pessoas, eu uso esse termo, atividade física regular, para que haja gentileza de um entendimento. A maioria das pessoas tende a confundir atividade física com atividade de condicionamento físico, que é um outro termo. Sim. E associa questões de estética, isso e aquilo. Não. É uma atividade, ou seja, algo que vai colocar você ativo, protagonista da sua vida, direcionando a sua vida. Tem que ser físico, porque vai lhe mexer. E nós vamos, com esse movimento, estimular desde a sua consciência corporal, a sua interação social saudável, vamos estimular a sua química cerebral, oxitocinas, serotoninas, tá? E tem que ser regular. Não adianta ir uma vez no mês. Não, já fiz. Não. Tem que ir 2, 3, 4 vezes na semana. Pode ser a sua dança, pode ser a sua caminhada, pode ser andar de bicicleta. É a atividade que você tem acessível, que lhe dá prazer. E quando isso acontece, 90% do público no consultório, 90% no mínimo, o que estatisticamente é maravilhoso, apresenta melhoras significativas. Sim, perfeito. Joia, eu ia te perguntar como na sua trajetória pessoal você chega ao campo da psicologia do esporte, mas você acabou falando Sim. que foi fruto de uma reflexão, até mesmo autobiográfica, né? Sim. O esporte sempre fez parte da sua vida, você percebeu primeiro os benefícios disso para você e num determinado momento você tentou conjugar. Joia. E você tem levado isso para a sua prática enquanto um psicólogo clínico, pelo que eu entendi. Sim. Ok. Eu queria, então, te perguntar, começar assim fazendo uma pergunta diferente, até mesmo para a gente ampliar aqui a nossa conversa. Quando eu ouço a expressão psicologia do esporte, eu imagino que a maioria das pessoas também, essa expressão nos remete diretamente ao campo da prática esportiva profissional, né? Remete às modalidades olímpicas, né? Existe essa ideia muito forte. Exatamente. Eu queria que tu comentasse um pouco para a gente. Eu imagino que a psicologia do esporte, com certeza, deve ter uma inserção forte aí nas equipes profissionais, nas diferentes modalidades, mas ela também existe para alcançar a população de um modo geral, como você começou falando. A gente vai explorar isso tudo. Eu queria que você começasse explicando para a gente, assim, delimitando o que faz especificamente um psicólogo do esporte, primeiro nesse âmbito mais formal, profissional, né? Times de futebol, equipes olímpicas, basquete, vôlei. O que se espera de um psicólogo do esporte? Primeiro, assim, em relação a atletas de alto rendimento. Para alto rendimento, eu vou falar uma frase que é um pouco estranha. Sim. A presença de um psicólogo do esporte em uma equipe profissional de alto rendimento
ela não é a garantia absoluta de que aquela equipe vai ser vitoriosa e vai ter êxitos nos campeonatos. Certo. Não é. Como também a presença do melhor preparador físico naquela mesma equipe também não é a garantia. Não garante nada. Do melhor técnico. Nem o melhor técnico. Às vezes, dos melhores jogadores. Exato. Então é aquela história no futebol de alto rendimento da chegada do tal do craque. O clube faz um alto investimento e geralmente o torcedor é o primeiro a ficar, não, agora nosso jogador chegou, agora tudo... Sim. E é como se fosse aquela única pessoa... É um salvador. O salvador que vai redimir todo o quadro que não depende só daquele jogador. Então, a primeira coisa que, pegando essa situação como exemplo, que um psicólogo numa equipe de alto rendimento faz, é fazer a preparação de todo o grupo para que essa crença não recaia sobre o grupo. O trabalho, ele é coletivo. Ele vai desde do funcionário que está lá abrindo o portão na hora certa, tratando bem a equipe, sendo bem tratado. O alinhamento entre o corpo técnico, entre as áreas que estão ali junto, ou seja, a fisioterapia, a nutrição, o técnico. Nós primeiro fazemos todo esse trabalho do grupo. Como é que está o espírito, como é que estão as animosidades. Existe muita expectativa, são expectativas reais, são expectativas possíveis. Eu estou jogando para o outro aquilo que deveria ser meu. Então, toda essa parte de equalizar, perceber e equalizar, o psicólogo de alto rendimento, aquela equipe vai fazer. Certo, entendi. Mas, Leandro, eu vou insistir um pouquinho perguntando assim. Insista. Certo. Precisa-se mesmo de que esse profissional da psicologia exerça esse papel em grandes equipes de futebol, por exemplo? Por que eu estou te perguntando isso? Porque, veja, no esporte a gente percebe, de um modo geral, muita gente quer ser psicólogo, né? Ah, claro. As pessoas dizem assim, eu sou o psicólogo do meu filho, enfim. E a gente percebe, por exemplo, tomando aqui o recorte do futebol, às vezes o técnico arroga esse papel para si, enquanto, entre aspas, psicólogo trabalhando na motivação. A gente vê, por exemplo, antes do início da partida, os jogadores se reúnem e um jogador ali, supostamente com um perfil maior de liderança, toma a palavra e coloca os colegas para cima e tem aquele ritual, pequeno ritual da motivação. Sim. Né? Então, isso algumas pessoas exercem, pelo menos nesse campo da motivação, essa função em equipes de alto rendimento. Diante disso, o profissional, de fato, ele se faz necessário? No que além disso, ele pode fazer diferença, né? Numa equipe, como você falou, se espera tanto de uma seleção brasileira, por exemplo. Quando a gente perde uma Copa, é uma coisa terrível, né? Absolutamente necessário. Eu vou primeiro dizer de uma fala do Parreira, Carlos Alberto Parreira. Sim. Técnico campeão do mundo, 94, o lendário tetra. Sim. O Parreira, em fases anteriores da carreira dele, ele diz em entrevistas, olha, eu era o técnico, eu era o fisioterapeuta, eu era o psicólogo. Então ali já está tá indevido, porque a função dele é técnico, pronto. Para deixar bem delineado esse entendimento da função definitiva da psicologia do esporte no alto rendimento, eu vou citar a teoria do rendimento. Sim. São 4 pilares. Então, uma equipe de alta performance, ela vai precisar estar muito alinhada, muito bem trabalhada nesses 4 pilares. Quais são os pilares? O aspecto tático, o aspecto técnico, o aspecto físico e o aspecto psicológico. Emocional. Exatamente. Então, taticamente, podemos falar de 4-4-2, que era a formação predileta do Parreira para jogar. Sim. Depois da Copa ele levou isso para o Japão, enfim. Então, taticamente, tecnicamente é como parar uma bala, como bater uma falta, que ângulo, isso é técnica. Tem treino também. Se a tática não for adequada, ela deve ser ajustada ou mudada. Se a técnica não estiver efetiva, ela tem que ser treinada para ser alcançada a eficácia.
A parte física também conta. Vamos pensar, uma equipe de futebol, por exemplo, de uma Copa do Mundo tem que estar fisicamente plena. Sim, porque é um torneio de tiro curto, 7 jogos. 7 jogos, é um período curto, eles têm que ter período Quer dizer, 7 jogos para quem chega na final. Para quem chega na final, exato. Para quem consegue fazer essa pedreira toda, você tem que ter um período de jogos intensos, período de recuperação curto, Sim. né, salvo o risco de lesão, que é um caso à parte, para poder chegar ainda na final com uma capacidade física. Se isso não estiver alinhado, a equipe não rende tanto. Da mesma forma, o psicológico. Então, vou citar como exemplo, eu não vou citar um clube específico, mas a história está repleta. Vamos pensar em um clube de futebol, em um campeonato, pode ser o brasileiro, que começa o campeonato marcando gols, tendo vitória, estando entre os 4, estando sempre ali na ponta, né, nos 4, 5 primeiros lugares, disputando. E que antes do meio do campeonato começa a ter uma sequência de perdas, começa a baixar na tabela, começa a ter uma equipe visivelmente mais desmotivada, mais despreparada. O que aconteceu ali? O pilar psicológico, de alguma forma, não está alinhado. Sim. Aí que entra a psicologia do esporte. E na prática, quando eu já faço alguns trabalhos com alguns atletas e com algumas equipes amadoras. Uhum. Quando eu chego para fazer esse trabalho, a primeira coisa, e óbvio, muita gente estranha assim, por que o psicólogo está lá sentado? Eu fico sentado assistindo o treino, quando os atletas chegam para o treino, eu já estou lá sentado. Então eles vão pro vestiário, eu vou ao vestiário, eu estou interagindo, eu estou o tempo todo observando tudo, como é que está todo o contexto. Assisto o treino, depois que o último atleta sai, aí começa a segunda parte do meu trabalho. Eu vou fazer todos os levantamentos, todas as observações, todos os direcionamentos. Vou ver qual o tipo de avaliação que eu vou aplicar naquela equipe, ou especificamente naquele atleta, montar tudo isso, montar um relatóriozinho, com dados de preferência, e ter uma conversa com o técnico. Porque geralmente é pelo técnico. Eles ouvem mais o técnico. Sim, sim. Olha, está acontecendo isso, essa equipe está assim. O psicológico está precisando vocês estão com muita agressividade, esses atletas, ou esses atletas estão sobre burnout, que acontece muito. Sim. O atleta está em burnout, ele dedicou não sei quantos anos da vida dele, ama aquele esporte, está vivendo o sonho, mas entrou em burnout. Ele pensa em ir pro treino, ele começa a chorar, ele se estressa, ele descompensa. Ele tem que fazer uma intervenção ali. Isso eu acredito que demonstre o local e o papel da psicologia do esporte de alto rendimento. Sim. Assim, a tua resposta para mim ela é absolutamente satisfatória. Em outros termos, eu acho que o que você está querendo dizer é o seguinte: enquanto um técnico ou um jogador específico faz uma atuação no campo da motivação, que é bem reduzida, inclusive. Né? Você está falando que as necessidades psicológicas, emocionais, são muito maiores do que simplesmente trabalhar o campo da motivação, que é importante. Mas enquanto essas pessoas fazem isso de modo despreparado, improvisado, né? O profissional é aquele que, como você disse, vai fazer uma leitura clínica do desempenho coletivo, vai fazer uma leitura das questões subjetivas, psicológicas individuais que perpassam esse processo, vai avaliar, como você diz, as melhores estratégias de intervenção. Exatamente. Então a gente realmente tem um profissional que pode realmente fazer bastante diferença. Você disse, Leandro, que a ênfase desse trabalho, do ponto de vista da intervenção, é no grupo, né? É uma intervenção coletiva. Mas aí eu lhe pergunto, existe espaço para o psicólogo do esporte, em esportes coletivos, fazer intervenções individuais? Deixa eu te dizer por que eu estou te fazendo essa pergunta. Uhum. Eu estou lembrando aqui da última final da Copa Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors. Sim.
E ao final do jogo, um jogador do Fluminense, um colombiano muito bom, inclusive, o Arias, circulou aí nas redes sociais ele se dirigindo à psicóloga do Fluminense de maneira muito encarecida, muito agradecida, agradecendo a ela pela importância dela no que diz respeito a um trabalho que aí ele não detalhou, né? Sim. Mas essa cena circulou. E aqui eu estou pensando, Leandro, que a gente tem, pelo menos no futebol, que é um esporte coletivo, jogadores que, para usar um termo aqui do senso comum, de personalidade muito forte. Sim. Que em termos psicológicos a gente diria assim, esse camarada reage de maneira muito agressiva a situações de estresse. Né? E às vezes podem colocar tudo a perder. Podem ser expulsos de maneira precoce. Eu estou com uns nomes aqui, mas não vou citar. Eu também. No futebol, né? Perfeito. Tem espaço para o trabalho com esse nível de personalidade, de individualidade, para ajudar um jogador, por exemplo, a melhorar comportamento, agressividade? Tem espaço para isso? Sim, sim. Existe na avaliação que se faz do grupo, sim. Existe uma relação que eu sempre vou estar de olho. O esporte, ele tem uma particularidade. Aquela atividade esportiva, ela tem uma particularidade. A relação entre essa particularidade do esporte e a personalidade daquela pessoa, ela sempre tem que estar sendo avaliada. Sim. Tá? Porque a partir disso, a depender, nós vamos ver qual vai ser, por exemplo, a dor do atleta. Porque o atleta, ele não é atleta 24 horas por dia, embora possa ter uma vida voltada para isso, só que antes de ser atleta, ele é um ser humano. Sim. Eu vou até aprofundar um pouco mais a questão. Vamos pegar, por exemplo, futebol profissional hoje. Hoje em dia é muito mais comum que crianças, recém-adolescentes, 13 anos, tenham passado por peneiras desde os 10 e que aos 13 são convocados para as bases de algumas equipes profissionais. Sim. Então, aos 13 anos, aquela criança já está morando longe de casa, longe da família, dentro de um centro de treinamento, com todo o suporte, óbvio, mas Sim. ele está longe do lar. Aos 13, o que é muito comum hoje em dia. Sendo que existem as fases do desenvolvimento. O que existe hoje que é o elogio que eu faço, que é uma evolução que a gente já percebe. Existe psicologia do esporte entendida como necessária, então. As bases já tem um psicólogo para a sub-15, tem um psicólogo lá na sub-17, tem um porque a gente entende que essas fases que já tem uma formação para o alto rendimento, elas também têm que ter uma contemplação das fases do indivíduo. Sim. Então, adolescentes precisam ter um pouco de descompensar, precisam ter algumas vivências que são da adolescência, especificamente. E é o psicólogo do esporte que vai estar ali para fazer esse meio de campo. Entendo. Isso que você está dizendo nos ajuda a entender, assim, por que a gente tem, voltando à questão dos casos de jogadores, Sim. Vamos dizer assim, com um temperamento mais... Estes temperamentos. Jogadores de temperamento mais explosivo, que acabam provocando brigas e sendo expulsos, a gente percebe talvez, então, que muitos desses atletas podem ter sido atletas que não passaram, não tiveram esse... A psicologia não fez parte. Não estava presente. Não estava. Nós temos historicamente, estamos citando mais o futebol, mas outras também acontecem em outras modalidades. Mas historicamente, lá e cá nós vamos ver algum jogador que chegou aos 20 e tantos, 30, fim de carreira, e tinha algumas condutas mais juvenis, mais inconsequentes, com abuso de substância, com isso e com aquilo. Por quê? Por exemplo, a parte de inteligência emocional, que é adquirida pelas vivências interrelacionais, né? É uma ida numa festinha, é um namorico aqui, essas coisas que um adolescente faz. Esse tipo de inteligência emocional, ele não teve nenhum tipo de acompanhamento,
foi exposto a uma rotina muito, muito precocemente de rigidez e privações, e uma hora a gente tende a querer compensar o que não teve lá atrás. Essa compensação vem, nesses casos, para um atleta que ganhou fama, Sim. dinheiro, Visibilidade. e que está emocionalmente desestruturado, não tem uma inteligência mínima emocional. A consequência, olhe para a história, que os fatos falam por si. Sim, perfeita essa reflexão, perfeito. Isso se aplica, e é uma questão que algumas modalidades, não vamos generalizar, mas sobretudo o futebol, eu entendo, Leandro, que precisa repensar, né? Repensar isso. Como é que eu faço para dar esse tipo de suporte a esse adolescente que você colocou, de 12, 13 anos, que está sonhando em fazer carreira, que está evoluindo, e muitas vezes, veja, o futebol priva esse adolescente não só de construir inteligência emocional, mas de se qualificar melhor como ser humano. É muito grande, por exemplo, o número de jogadores profissionais que não concluíram nem os estudos, né? Isso ainda é, pelo menos no Brasil, não sei se é assim no mundo inteiro, não sei em que etapa está a psicologia do esporte em outros contextos, inclusive. Eu vou fazer um comparativo Europa-Brasil. Sim, sim. A Europa, ela está muito adiante. O Brasil já está com algum movimento, alguma evolução, mas a Europa está mais adiante, comparativamente. Dubai, também, por incrível que pareça, eles agora estão, de uns anos para cá, investindo em ter um grande campeonato, com uma grande estrutura, com todo tipo de suporte técnico possível, muito investimento financeiro, possibilitando isso, porque eles sabem que é o caminho. Sim. Mas, por exemplo, na Europa, eu vou citar uma equipe que é o Ajax, da Holanda. O Ajax da Holanda, ele tem psicólogos e psicólogas em todas, para cada base, para cada categoria, para cada base, eles têm um psicólogo atuando em um plano de intervenção, também pensando no desenvolvimento psicológico daquelas fases de vida. Então, eles estão muito à frente. Sim. Quando nós falamos, para ter uma noção, eu vou falar 2 números que vão remeter uma emoção. Quem é torcedor de futebol essa hora vai saber exatamente o que eu estou falando. 7-1. Sim. Brasil-Alemanha. Brasil-Alemanha. Aquele 7-1, por exemplo, para você ver o tipo como é que está adiantado o preparo. A equipe da Alemanha, naquele 7-1, eles vieram ao Brasil já providos, por exemplo, dos equipamentos e já dos psicólogos, viajando junto com a equipe, no 7-1. Sim. Então perceba e o Brasil caminhando, né, a passos mais curtos. O futebol no Brasil, ele ainda passa por isso. Especialmente pela questão do desconhecimento dos dirigentes ou dos investidores, né, da importância. Ainda se acha que se tiver um psicólogo, tem que ter uma garantia de que vai ganhar. Sim. Se não for garantia, eu não vou investir. Não é bem assim, né? Não é bem assim. E na prática é assim, algumas equipes estão entendendo, o Cruzeiro, Fluminense e afins, para dar bons exemplos aqui, devem ser citados. Mas uma boa parte das equipes dos clubes ainda está assim, agora que chegamos no fim do túnel, no fundo do poço, estamos no fim do campeonato, não estamos querendo apenas fugir do rebaixamento para não perder um patrocinador. Agora vamos chamar um psicólogo. Vamos chamar um psicólogo agora. Eu recebi um convite para uma equipe fazer um trabalho, porque eles estão... Eu não vou fazer isso agora. Eu não vou queimar o filme da própria psicologia, vender uma ideia que não é possível. A gente pode fazer o trabalho de prepará-los para o que está acontecendo agora. Se cair, caiu. E que virou a temporada, nós vamos começar um trabalho novo do zero. Mas chegar aqui... Então o futebol brasileiro ainda está nessa. Você trouxe uma recordação que eu acho assim fantástica para a gente pensar
o quanto, de fato, o futebol e as outras modalidades esportivas precisam atentar melhor para o fato de que as variáveis psicológicas e emocionais intervêm diretamente no desempenho, Absolutamente. na vitória, no sucesso. O exemplo que você trouxe da Alemanha é fantástico, porque eu lembro, Leandro, nós estamos falando da Copa de 2014, né? Sim. Eu lembro que a Alemanha, aquele time, aquela seleção que foi campeã em cima da Argentina, fez um investimento, e aquilo não é aleatório nem coincidência. Aquilo foi planejado por alguém, pensou talvez um profissional da psicologia. Olha só, eu lembro que eles se hospedaram na Bahia, e aqui eu vou dizer para a nossa audiência, eu sou torcedor do Bahia, por isso que eu lembro também disso, e eles se aproximaram demais da torcida do Bahia. Se o pessoal vasculhar aí nas redes sociais, tem fotos dos principais jogadores da Alemanha com vestindo a camisa do Bahia. E se você lembrar do 7-1, o uniforme da Alemanha, eles vieram para o Brasil com o uniforme simulando, eles provavelmente já planejavam, já estavam com a perspectiva de que iam jogar no Maracanã, e eles simularam um uniforme idêntico à camisa do Flamengo. Sim. A camisa tradicional da Alemanha é um uniforme branco. Eles trabalham com as cores branca e preta. Camisa branca, sim, calção preto. No 7-1, eles estão com aquela camisa vermelha e preta, né? Então, produzindo uma ideia, talvez, aí de identificação com a maior torcida, né, de um time de futebol brasileiro. Enquanto o Brasil vai para aquela partida... Na verdade, o Brasil fez uma Copa muito fraca, né? Muito acossado em termos psicológicos. Eu lembro de Thiago Silva chorando na disputa de pênaltis contra o Chile. Neymar havia se contundido, e o time vai para aquela semifinal. O Neymar, que na minha opinião é um excelente exemplo do... Nossa, se o nosso craque caiu, se este único jogador caiu, toda a equipe cai. Exatamente. Então essa é uma falha quando a gente fala dos pilares do desenvolvimento, sim, do rendimento. Então o psicológico, ele não deve ser abalado de forma tamanha pela ausência de um. Não é aquele um. Sim. Então ali faltou... Se está nítido que faltou muito trabalho. Uma assessoria, né, nesse campo. Na preparação. Leandro, vamos ampliar agora a nossa conversa. Bora. Vamos estender aqui do esporte profissional de alto rendimento. Vamos conversar um pouco agora sobre o que a gente começou falando, assim, o benefício da psicologia do esporte para a população de um modo geral. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta bem simples e direta. Quero te ouvir falar sobre isso. Que males emocionais o sedentarismo pode produzir, uma vida sedentária? O que o sedentarismo pode produzir em termos de adoecimento mental? Não é nem físico, porque físico a gente sabe que é óbvio, né? Mas assim, que impactos na saúde mental uma vida sedentária, uma vida sem atividade física pode produzir? Todos. Forte. Todos. Todos. Bora lá. Todos. E nos piores dos casos, eu não quero ser muito exagerado no que eu digo, mas no pior dos casos, até óbito. Vamos pensar primeiro que a relação entre atividade física e saúde mental, ela é direta. Sim. Haja vista o pensamento grego, mente sane, et corpore sane. Então essa é a premissa. Eu tenho que ter um corpo saudável, minimamente saudável, eu tenho que ter a minha mente minimamente saudável e cuidada. Nós vivemos no nosso contemporâneo, existem facilidades, né? Então, assim, a comida é mais fácil, a comida é mais calórica, os confortos são maiores. Eu não preciso nem ir comprar comida, eu peço, né? Você pede. Ela chega na minha porta. Você pede a comida. Os confortos são maiores, nós mais facilmente temos um sofazinho, nós mais facilmente temos 10 milhões de streamings para poder ficar assistindo. Só no controlezinho aqui, só mexe o dedinho. E às vezes, por exemplo, no consultório, algumas pessoas dizem, mas eu queria ter uma vida mais saudável, eu queria... Assim... Eu vou lhe fazer uma proposta. Diga, faça. Você vai durante uma semana... Quem já trabalhou comigo vai lembrar dessa hora. Durante uma semana, você não vai utilizar o controle remoto. Vou fazer tudo. Assisto os meus programas, ao mesmo tempo
mas não vai utilizar o controle remoto. Quiser aumentar o volume, você vai até a TV. Você quer trocar de canal? Você vai. Você quer... Tem gente que não consegue. Então já está um nível de sedentarismo que você pensa... Então, esse comodismo, ele impacta. Sim. Então, que tipo de impacto a nível de saúde, na saúde mental? Olha, a pessoa que... Nós temos uma composição química no nosso cérebro. Então, nós vamos falar aqui de oxitocina, dopamina, os neurotransmissores. De um modo geral. Quando a gente mexe o corpo, nós estimulamos e modificamos a nossa sopa química para uma composição mais saudável. Então, você vai ter, na prática, uma melhora de humor, vai ter um humor mais estável, vai ter um sono com mais qualidade, entende? Sim. Vai ter mais disposição. Algumas pessoas que têm um perfil de público que ele vive sob tensão, né? Quando eu trabalho no consultório. Por exemplo, acadêmicos de medicina, é um curso extremamente exigente. Sim. Recém-formados que estão querendo fazer o OAB, já fizeram 1, 2, é uma prova muito... Ou concurseiros de cursos federais, tá? ITA, o que eu faço com eles? Você vai fazer atividade física. De preferência, você vai acordar cedo, se for o caso, se for possível. Você vai acordar cedo, 5, 7 da manhã, vai estudar. E após o seu estudo, 1, 2 horas, você vai fazer atividade física. Aí eles dizem por quê? A gente tem estudos comprovando que quando você primeiro exercita a parte cognitiva, né, de manhã cedo você tem um sistema atencional mais eficaz. Você absorve melhor a informação. Quando você, após um estudo, um estímulo cognitivo, você associa um estímulo físico, a absorção desse conhecimento ela aumenta. A sua capacidade de neuroplasticidade também é estimulada. Então você estuda com maior eficácia. Então, ainda no campo da saúde mental, vamos pensar. A ansiedade. Sim. Essas duas que eu vou falar são as muito comuns. Ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão. As duas elas são controladas com atividade física. Então são casos de, em alguns casos moderado ou severos, é que a gente tem que ter uma intervenção psiquiátrica, com medicação. Muita gente não quer tomar remédio. E eu digo para algumas pessoas, olha, faça como eu. Você vai fazer o quê agora? Eu vou tomar meu remédio. Mas qual remédio para dormir? Que remédio é esse? Outro dia eu encontrei um velho conhecido e disse, nossa, você tá bem? Você tá... Né? Isso é o efeito colateral do meu remédio. Que remédio? Um remédio para dormir. Eu tomo um remédio para dormir, para controlar o sono. Ele, que remédio é esse? A pessoa pensou em clonazepam, alguma coisa já assim. Já pensou uma substância? Porque a ideia de que eu vou tomar uma coisa e ficar bem sem muito esforço, ela é tentadora. Sim. Ele se chama-se academia. É a minha atividade física regular. Esse é eis o meu remédio. Então eu tenho dia e hora para tomá-lo. É controlado. Então, esses quadros de ansiedade e depressão, eles reduzem ou são controlados. Quem tiver uma crise, as crises vão ficando mais espaçadas. As crises ou os episódios vão ficando com uma intensidade menor. O sono muda. Então, a saúde mental, de forma global, ela vai inevitavelmente apresentar melhoras significativas quando você tem uma atividade física associada. Sim. É um fato e temos centenas de pesquisas comprovando, de várias áreas. Joia, perfeito. Veja, agora continuando aí nessa questão dos benefícios à saúde mental, eu acho que um termo-chave nessa equação é o termo motivação. Porque, não sei se eu estou correto, você pode me corrigir se eu não estiver, né? Me parece que a tendência do organismo é para ficar em repouso, para um menor dispêndio de energia. Por isso a preguiça é uma coisa tão tentadora, porque o organismo não quer gastar energia, a gente quer ficar ali deitadão, sentadão. E eu lembro, Leandro, do Drauzio Varela. Dr. Drauzio Varela. Dr. Drauzio, essa figura conhecidíssima. Drauzio já passou de 70 anos há algum tempo, né? Ele é corredor. Exatamente, eu ia chegar aí. Ele é maratonista, não é meia maratona, não.
O Drauzio disputa maratonas inteiras, 42 quilômetros depois de 70 anos. E tem eu acompanho muito o Drauzio, estou muito fã do Drauzio, tem um cortezinho do Drauzio que ele diz assim, olha, não fica esperando vir uma iluminação, uma luz divina, ou um anjo pegar você pelo braço e dizer, vai fazer atividade física, porque isso não vai acontecer. Você tem que levantar da cadeira contra você. E é assim mesmo, Leandro? Como é essa coisa? Porque a maioria das pessoas diz, mas eu não gosto de academia. Eu vou te dizer, eu sou uma dessas pessoas que vive dizendo, eu não gosto de academia, eu pedalo. Eu me encontrei no ciclismo. Como é que a pessoa faz para se motivar? Já que ela está tão, às vezes é uma vida inteira arraigada no sedentarismo. De onde tirar a motivação? De onde tirar a motivação? É a pergunta que não quer calar. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Ok. Motivação significa um motivo para uma ação. Perfeito. Tá? Então, vamos ser muito práticos. É um motivo para a ação, não é um prazer para a ação, não é uma alegria para a ação. É um motivo. E quando nós trabalhamos só com um motivo, a gente está falando de racionalidade. Sendo que a racionalidade para dizer, olha, eu tenho que fazer algo, é a mesma para dizer, eu posso não fazer porque aqui tá bom, tá gostoso. Mas eu vou me sentir bem. Mas aqui eu também estou me sentindo bem. Sim. Então, assim, pensamento é com pensamento. Emoção, a gente vai trabalhar com emoção. Então, eu gosto de ir fazendo a construção com as pessoas. Porque nem todo dia nós vamos estar literalmente motivados. Sim. Nesses dias, existe algo que algumas pessoas entendem que ela é eficaz. Chama-se disciplina. Eu tenho um motivo para fazer aquilo. Qual motivo? Eu vou controlar meu peso. Pronto. Vou controlar meu peso. Mas não basta apenas você ter um motivo. A gente tem que facilitar, porque nosso corpo, a nossa mente, por vezes, também ela vai querer ter fazer o maior trabalho possível com o mínimo de esforço possível. Sim. Eu gosto muito de uma ideia do doutor digníssimo Fritz Perls. Ele disse, você quer fazer com que alguém se mova, se mexa, entre em ação, gere necessidade. Então, se eu necessito conseguir viver bem, e eu sei o que é viver bem, o que eu mereço viver bem, eu preciso disso, atrás disso. Então, ainda para facilitar, a gente tem um motivo óbvio, eu vou controlar meu peso, um exemplo. Eu vou me sentir bem? Perfeito. Só que a gente tem um sistema de recompensa. E aí eu vou citar o Freud, né? A lei do princípio do prazer. Nós vivemos em função do prazer. Então, quantas vezes, por exemplo, eu tenho relatos de pessoas que disseram assim, chegavam no consultório dizendo, olha, eu comecei a treinar. Eu fui me arrastando, mas fui. Eu não gostei nada do que eu estava fazendo. Mas quando acabou, eu cheguei em casa e eu me senti bem. Eu disse, valeu muito a pena ter feito aquilo. Esse é o ponto. Joia. Você citou esse conceito freudiano do princípio do prazer. Sim. E eu fiquei aqui com a vontade de lhe perguntar o seguinte. Veja se esse raciocínio faz sentido. A pessoa que cultiva o sedentarismo, né, que fica sentada, faz o mínimo esforço, esse lugar do sedentarismo proporciona também à pessoa algum tipo de prazer, né? Proporciona também algum tipo de compensação. Exato. Em menos intensidade do que ela teria se estivesse praticando atividade física, mas ela extrai algum tipo de compensação ali. Vai ter efeitos colaterais danosos, mas essa compensação existe. Aí eu quero te perguntar, assim, você como um cara que pensa, estuda essa área, a tecnologia, você já mencionou isso, né? Você falou do controle remoto, você falou de outras questões, mas eu queria pensar na infância, porque eu estou lembrando, Leandro,
Eu sou uma pessoa que já passou dos 40 anos, há alguns anos. Somos dois. Nós somos dois. Né, nós vivemos a nossa infância, a maior parte dele na década de 80, e eu lembro como foi frenética a infância. Jogar bola na praça, tomar banho no rio, subir em árvore, correr para lá e para cá. Uma infância, trazer agora um conceito, né, da nossa área, uma infância muito estimulada do ponto de vista psicomotor, que é diferente desse contexto que a gente tem hoje, um contexto de celular, um contexto de videogames, né, que são dispositivos interessantes, mas que produzem esse impacto na psicomotricidade. A criança fica imobilizada no celular. A criança passa horas sentadas. Eu não sei se isso está no escopo aí das suas pesquisas, né? Tá. E eu também vejo, a ideia não é demonizar a tecnologia, porque ela também tem avanços maravilhosos. Sim. Nós estamos transmitindo uma conversa aqui, se duvidar, para o mundo inteiro, né? No YouTube. Mas como é que você avalia, assim? Como é que a gente faz para equacionar? Porque, veja, eu não quero tirar do meu filho a internet, o celular, o videogame, porque faz parte, né, do contexto no qual estamos vivendo. Mas se você tivesse se dirigir, por exemplo, aos pais, como é que a gente resolve essa equação? O consumo ou exposição a tecnologias, telas. Sim. Resumidamente, telas. Qualquer uma delas. Ela não pode ser 100% retirada, porque nós não vamos voltar à Era das Cavernas, é inevitável. Ou a nossa infância. Ou a nossa infância, que não existia. Exatamente. Mas sobrevivemos e com muita felicidade. Estamos aqui. Não deve ser. O que nós temos, por exemplo, de referência, e que isso deve sim... Pai, mãe, cuidador, você que tem uma criança, um adolescente que está ouvindo agora, se esse for o único trecho que você prestar atenção, guarde isso para sua vida. Exposição por tempo limitado, a depender da faixa etária, não ultrapassar 1 ou 2 horas. Tá? Porque isso vai causar um retrocesso no desenvolvimento cerebral, psicológico, nas interações sociais, no desenvolvimento psicomotor, nas habilidades de gerenciamento da própria emoção. Ou seja, provavelmente você vai ter uma criança talvez mais ansiosa, um adulto mais ansioso. Isso vai ter um reflexo ruim. Tá? Então, não façam isso. 1 hora no máximo. Eu sei que é difícil, porque todo mundo tem um compromisso, um trabalho, mas não faz bem. Sim. Fora o fato, Leandro, a gente não tocou nesse assunto, poderíamos ter tocado. Sim. Fora o fato de que atividades esportivas, sejam elas mais coletivas, a maioria, né, é coletiva, sejam elas mais individuais, além desses benefícios, você mencionou muito bem todos os benefícios da saúde mental, a psicomotricidade, é um laboratório também, as atividades físicas acabam sendo um laboratório para o desenvolvimento de habilidades sociais, né? Aprender a perder, sim, aprender a ganhar também, a competitividade, por exemplo, aprender que competitividade não é inimizade, não, né? Eu posso ser seu adversário, mas eu não sou seu inimigo. Eu lembro quanto isso tudo foi marcante. A gente, através da prática esportiva, eu acho que a prática esportiva pode nos ensinar a viver coletivamente. Né? A psicologia do esporte tem algumas áreas de atuação que eu acabei... a gente falou de alto rendimento. Sim. É uma das áreas. As outras áreas que ela está atuando no lazer e recreação, certo? Sim. O nome é autoexplicativo. Importantíssimo. Tá? Então, no lazer e recreação é aquele atleta amador ou aquele atleta de final de semana que quer se sentir bem, que quer se exercitar, que quer testar um limite. Tá? A outra área dela é a da reabilitação. Então, às vezes é uma reabilitação de questões de acidente, questões motoras, ou às vezes reabilitação no sentido de alguém que está saindo do mundo das drogas e tinha um embotamento social grande, ou para o esporte. Ele começa a socializar ali pelas regras do jogo, com o tempo começa a conversar e socializar. E, por último, e não menos importante, a psicologia do esporte tem uma área de atuação que é a escolar. E a escolar, essa sim, ela tem uma questão social também muito forte. Por quê? Escola...
seres em formação, e a atividade esportiva, sendo bem planejada, sendo bem, mais uma vez, aquela questão de leitura do contexto do grupo, se aquela escola tem questões, por exemplo, de muita agressividade e violência, o esporte é uma forma de você pegar o aluno, canalizar aquela agressividade dele de uma forma saudável, com regra, com princípio. Tem começo, tem meio, enfim. E isso, por si, é educativo. A gente expõe a criança pela via do esporte. Por último e não menos importante, tem uma grande sacada. O esporte, ele reproduz as questões da vida. Ganhar, perder, se frustrar, tá justo, tá injusto, deu, não deu, eu fui capaz, eu não fui capaz. Sim. O esporte, ele reproduz todas essas questões da vida. Empatia, companheirismo, autoconhecimento, e mais, e mais, Planejamento. Planejamento. Isso que a gente chama de funções executivas. O esporte é realmente um... Como eu digo, é um recorte da sua vida, ou, a depender, às vezes, é uma metáfora Sim. vivencial, orgânica da vida. Pois é. O esporte acaba sendo um grandioso laboratório, né? Exato. Nos ensina muitas coisas. A gente está quase chegando no final, mas eu queria ainda te perguntar, achei muito legal você citar a presença do esporte na escola, através... o currículo ainda contempla a questão da educação física, né? Eu sou psicólogo escolar, atuo em escola, vejo isso acontecer assim todo dia, o quanto é importante. Inclusive na escola, a aula de educação física acaba sendo importante também como um horário de distensionamento, né? Tem que ter. Exatamente. São muitas horas semanais ali naquela rotina, acaba cumprindo essa função também, que é bem importante. Quando você fala, Leandro, da escola, você está falando dessa primeira etapa da vida, infância. E aí eu queria, caminhando já para o final da nossa conversa, a gente falar de envelhecimento, o lugar que lugar a atividade física tem no processo de envelhecimento. Hoje a gente fala tanto, por exemplo, em envelhecimento ativo, envelhecer bem. Sim. Né? Sim. Que lugar tem aí na pessoa que tem 60, 70 anos? Eu tô lembrando que esses dias eu trabalho com uma jovem, 16 anos, e ela tendo a sua percepção, adolescente, sobre o mundo e sobre as fases póstumas da vida, ela me disse bem assim, engraçado que hoje em dia os idosos estão todos marombeiros. Idoso marombeiro, gostei. Porque tem um movimento que acontece mesmo, né? Pessoas de 50, 60, 70 anos. Que são fisiculturistas. Exatamente, não profissionais, não de palco, mas que treinam, e você vê que tem... Então, existem uns movimentos acontecendo aí. Vamos pensar, por exemplo, as mulheres atualmente, as mulheres em idade de menopausa, as menopausadas. Sim. Elas estão hoje fazendo um movimento incrível de não serem mais, porque antigamente, vamos lá, anos 80, nós pensávamos, mulher menopausada, já é uma coisa meio senhorinha, essa postura, sabe? Definhando quase na cova. Isso, né? Aquela coisa assim, chega a fazer, murchava o ombro. Hoje em dia, muitas mulheres menopausadas estão aqui fazendo academia, fazendo yoga, fazendo uma atividade física, pedalando, estão em forma, estão felizes, estão com humor estável, sim, estão com autoestima maravilhosa. Então é um novo paradigma acontecendo. A atividade física para o envelhecimento ela é fundamental. Para os homens, sim. Eu sou muito tendencioso e eu sempre recomendo como base a musculação, mas não é uma obrigação. Porque temos indícios de que musculação por si ela é benéfica. Vamos lá. Principalmente musculatura de pernas. Tá? Temos alguns estudos apontando-se, comprovando o seguinte. A relação que você tem de tempo para se levantar de uma cadeira, caminhar, tempo. Sim. Ela tem que ser proporcional e adaptativa para a sua autonomia. Quanto mais massa muscular nas pernas, mais provavelmente você será um idoso com autonomia.
E assim, nós queremos envelhecer como? Preservando a autonomia, podendo ir na padaria, Sim. levantando, né? Não bastando isso, tem uma correlação direta sobre preservar a parte cognitiva, sobre a parte cardiorrespiratória, que é fundamental, sobre a reserva de energia, tanto física quanto mental, para um caso de uma doença. Sobre você também ter a capacidade de, vamos lá, essa consciência corporal de que você existe e que você faz algo, ela é fundamental para a vida inteira. Sim. Então, esse envelhecimento ativo que está acontecendo, e eu sou partidário, tem que ser. Já passei dos meus 40, já estou fazendo o meu trabalho de preparação para os meus 60. Sim, sim. E a gente tem que pensar nisso E tem mesmo, que ser. porque a expectativa de vida subiu, se elevou, né? Exato. No Brasil, a gente tem a gente está chegando perto dos 80 anos, somando homens e mulheres. E enquanto você falava, eu fiquei lembrando aqui que eu estou num dilema, porque como eu disse, eu não gosto de musculação, eu não tenho muita paciência com academia. Só que eu escutei no rádio um dia desse, há poucos dias atrás, Sim. Exatamente. Olha, parece que foi você que estava lá falando. Escutei exatamente isso, que o envelhecimento ativo, primeiro ele cabe atividade física, deve-se fazer atividade física, é um dos pilares, né? Sim. E a profissional dizia exatamente isso, Leandro. Ela dizia que, assim, do ponto de vista físico, não adianta apenas atividades aeróbicas, no meu caso, o ciclismo. A gente tem que fazer musculação. Porque o processo de envelhecimento ele vai produzindo uma perda de massa muscular gradativa. E ela dizia exatamente isso. Ela dizia a musculação é quem vai te dar possibilidades de autonomia. Perda de massa muscular gradativa, eu esqueci de acrescentar. Nós, no caso dos homens, tem a testosterona que também vai declinando. Sim. E o treino intensivo de perna, ele estimula exatamente a produção de testosterona. Então entra associado. Bom, eu sei que benefícios 1000. Eu vou no que você colocou. Motivo para ação. Para poder fazer a musculação. Leandro, o tempo não nos perdoa. O tempo não nos perdoa. Fim de jogo. Estamos quase concluindo, mas dá tempo de você... Sim. Eu acho que o pessoal que está nos vendo, está te olhando, e está com a seguinte curiosidade. Aí eu vou te pedir, como última pergunta, eu vou te pedir para comentar o seguinte. E o Leandro Fraga pratica esporte? Qual o lugar? Veja, você está falando aqui do seu papel de psicólogo, certo. Como você levou isso para sua prática clínica e você tem ajudado muita gente nesse sentido. E o Leandro Fraga pratica esporte? E que diferença isso tem feito na sua vida? Queria terminar com essa questão. Pratico esportes, eu amo esportes. Tá? O meu esporte, eu pratico mais de um, na verdade. Sim. Isso implicou até na forma como eu me direciono para o mundo, na minha personalidade. Mas o pessoal quer saber o que é que você faz. Eu sou surfista. Esse é o meu principal esporte. São 27 anos, indo para 28 anos. Sim. Surfando mais da metade da minha vida na água. Sempre com muito amor. Nunca achava que ia ser algo adolescente, rápido, e até hoje. É o meu esporte principal. É o que eu mais amo fazer. Assim, eu acordo 4h30 da manhã, 5h30, estou dentro d'água. Coisas que nem todo mundo pratica, né? Não entenderia, mas surfistas fazem essas coisas. Meu segundo esporte é a musculação. Sim. Tá? Olha ela de novo aí. Ela de novo, porque ela tem que estar ali como um pilar para que eu possa ir para o mar com segurança, com condicionamento físico. Períodos de inverno são ondas de 3 metros. Então eu tenho que entrar com segurança e tenho que saber ter corpo para isso. Lembra o pilar? Sim. O físico está lá incluso. Esses são os 2 principais esportes, mas eu já tenho histórico de judô, 21, capoeira regional, já fui competidor de natação pela escola, fiz Norte e Nordeste, fui recordista nos 50 metros peito, já fui corredor uma época, e por aí vai. Eu sempre fiz esporte na vida e eu sou muito feliz por isso. Maravilha, que bom, que bom. Legal, porque você não é o cara só apenas que estuda e intervém ajudando pessoas, mas você é
usufrui na sua própria vida desses benefícios. Leandro, super papo, assim, super conversa, achei fantástica. Eu, particularmente, como psicólogo, você me deixou mais curioso, até mesmo para mergulhar na psicologia do esporte, né? Entender mais dessa área, dos seus fundamentos teóricos, né? Haveria muita coisa ainda para a gente conversar. Tem mais coisa. Não tocamos na questão das abordagens, né? Como é que as abordagens dialogam com essa área, mas veja bem, isso é bom porque a gente cria um motivo para você voltar aqui em outra ocasião. Quem sabe a audiência pode, né, nos dar um feedback. Que outros pontos, que curiosidades tem a audiência? E a gente organiza um outro momento. Onde é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais? Você está nas redes sociais? Estou nas redes sociais, lá no Instagram, @psi, Leandro Fraga. Pode chamar. Não tem ponto, não tem traço. Não tem nada. Tudo junto, tudo minúsculo. Joia. Psi Leandro Fraga. E lá já vai ter todos os outros endereçamentos para meu WhatsApp profissional, sem quem quiser entrar em contato, e-mail, tudo vai estar lá já. Maravilha. Beleza. Meu querido, muito obrigado. Muito obrigado. Viu? Valeu mesmo. Valeu. E sempre lembrando, quero lembrar outra vez que o Leandro é um profissional que tem conteúdo na Ser Psicólogo. Vocês vão encontrar lá dele alguns roleplays, né? 4 sessões de roleplays. O Leandro tem uma live onde ele explora também outros aspectos da psicologia do esporte no Brasil. Quem tiver curiosidade, é só conferir. Para você que chegou até aqui, muito obrigado. Quem está no YouTube, aproveita para fazer, e ainda não fez, né? Faz a inscrição no canal, marca aí as notificações, divulga esse link, coloca esse link aí no grupo da família, no grupo de amigos, no grupo da faculdade, porque tem gente que pode se beneficiar dessa informação. A gente vai ficando por aqui com mais um episódio do Ser Psicast, convidando todo mundo aí para os próximos episódios. Um grande abraço e até a próxima.